Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O advogado é indispensável à administração da justiça, está na Constituição Federal e, como profissional da lei e do direito, precisa exercer a sua atividade com independência na defesa das pessoas e da cidadania. Tão claro, tão límpido, tão importante, tão necessário, mas nem sempre compreendido e valorizado como deve ser, muitas vezes pelo próprio aparelho de justiça. A advocacia, como muitas profissões, também passou por provações e desafios durante a pandemia. Restrição de circulação em fóruns, falta de pessoal para atender as demandas, prazos alargados, provavelmente processos andando com maior morosidade. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul e em todo o país. Pois bem, hoje nós vamos lançar, então, um outro olhar, como pede o nome do nosso programa, a essa área, aos seus desafios, ao futuro da advocacia, um olhar de quem tem um encargo de liderar os advogados gaúchos. Eu sou o jornalista e advogado Kleber Benvenu, e nos próximos 30 minutos converso com os doutores Ricardo Breyer, que é o atual presidente da OAB, e o recém-eleito novo presidente da Ordem, pela chapa OAB+, o doutor Leonardo Lamacchia, na maior votação da história da Sessional do Rio Grande do Sul, com 48.198 votos registrados. Destes, 70% foram para o doutor Lamacchia e pela chapa também, que era apoiada pelo doutor Ricardo. Primeiro, meus queridos presidentes, atual e futuro, bom dia. E obrigado por estarem os dois, ambos, aqui conosco nessa manhã de sábado. Bom dia, Kleber. Bom dia, presidente Leonardo Lamacchia. Bom dia aos nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo também pela plataforma Zoom. Prazer estar contigo, né, e podermos debater essas temáticas da advocacia que também sofreu muito com a pandemia, não só a advocacia, mas a sociedade brasileira, mas especialmente a advocacia esta que fala em nome da cidadania e que, acima de tudo, busca restabelecer direitos daqueles que perderam durante a pandemia. E nós aprendemos muito, né, nesses 2 anos praticamente de uma crise que se instaurou principalmente dentro do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e a gente pode falar um pouquinho disso na sequência, Kleber, mas, acima de tudo, dizer dos teus conceitos iniciais são muito importantes, né? A advocacia como instituição indispensável na busca da justiça, e quem faz isso é o advogado. E, com muita honra, a gente, como presidente, nesses últimos 6 anos, trabalhou para que pudesse dar as condições para esse exercício da advocacia, ainda que enfrentamentos em virtude da pandemia. Mas é um prazer e um grande debate aí nosso. Maravilha, nós vamos falar disso. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia e parabéns pela vitória. Muito bom dia, querido Kleber Benvenu. Quero saudar o presidente Ricardo Breyer também e te dizer, Kleber, que é uma grande alegria poder falar contigo, com o público ouvinte e telespectador. Hoje em dia, sempre que a gente fala, é mais de uma mídia, né? Com essas novas tecnologias. Mas uma alegria muito grande, Kleber, e te parabenizar pelo teu trabalho, pela tua trajetória, que eu acompanho há tanto tempo, estar com um jornalista da tua qualidade conversando sobre temas tão importantes para nós, advogados, e para a sociedade gaúcha, é sem dúvida nenhuma um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, doutor Lamacchia. Pois é, nós estamos ao vivo na Band, rodando também em seguida no Face, no YouTube e no Spotify. Então, também esse material vai ficar à disposição aí para consulta dos colegas advogados gaúchos. Sabe que eu fiz primeiro direito e fiz depois jornalismo, né? Eu tenho as duas formações. Hoje estou completamente dedicado à comunicação, mas faço questão de continuar associado à Ordem e continuar gostando de estudar o direito, porque ele é absolutamente, acho até que deveria ser uma cadeira da Faculdade de Comunicação, porque a compreensão não costuma ser satisfatória da área sobre o direito. Então, tenho muita honra dessa formação e de ser colega dos amigos aí. Mas, doutor Breyer, eu queria exatamente isso, começar com o senhor com uma avaliação do seu período aí de 6 anos, dessa eleição, até do papel deste grupo OAB+, né, que vem desde o doutor Lamacchia, passou pelo doutor
Marcelo Bertolucci, agora com a tua presidência, até o retorno agora de outro LAMAC, né? O que significa a pauta que vocês trouxeram nesse ano e as mudanças, as transformações que vocês foram implementando, esse núcleo político no comando da OAB? Bem, Kleber, nós tivemos, desde 2007, duas realidades a enfrentar quando o movimento OAB+, assumiu a OAB do Estado do Rio Grande do Sul. O presidente Cláudio Lamaque, por duas gestões, né, desde 2007 até 2012, foi o nosso presidente por duas gestões e fez um trabalho de recuperação da imagem da nossa instituição. Para que os ouvintes saibam, no dia 11 de abril do ano que vem, nós estaremos completando 90 anos de existência, a OAB do Rio Grande do Sul. Por aqui passou grandes presidentes e já fazem parte dessa história. Mas, como toda instituição, em alguns momentos ela pode entrar em crise por má administração. E antes de nós assumirmos em 2007, nós tivemos uma administração de 9 anos que nos antecedeu e que não fez a devida representação que deveria ser realizada. Quando nós assumimos em 2007, nós tínhamos um passivo praticamente de 30 milhões de reais à época, hoje chega a 70 milhões, se não fosse pago isto. Então, o presidente Lamaque teve a sensibilidade, primeiro, internamente, de recuperar o passivo da nossa instituição e também, de uma forma externa, buscar o trabalho da OAB, do reconhecimento com as outras instituições, já que também, por aquela política anterior, nós não tínhamos mais, digamos assim, os assentos aos grandes debates institucionais com o Poder Judiciário, Ministério Público, Poder Executivo e Legislativo. Então, isso tudo foi resgatado com a política transparente, com a política leal do presidente Lamaque e, acima de tudo, sanamos em quase 2 anos toda a dívida que nós tínhamos, revendo contratos, enxugando, digamos assim, ações administrativas importantes. Conseguimos comprar um prédio que tu conheces muito bem, né, Kleber, ali na Washington Luiz, na frente da Praça dos Açorianos, é um prédio com mais de 5 mil metros quadrados, que deu dignidade a toda a advocacia. Nós criamos um projeto fundamental também para subseções, como foram mais de 50 subseções construídas ao longo desses anos todos de administração, porque a subseção também é uma casa da advocacia, né? Então, o advogado que está em Porto Alegre, por exemplo, que aí está aqui, ele quer peticionar, então ele vai e peticiona. E com isso nós construímos e equipamos mais de 270 salas em todo o estado do Rio Grande do Sul, nesses anos todos. Então, vem num crescente. O presidente Lamaque, ele é alçado a vice-presidente nacional e pela primeira vez nós temos um gaúcho que chega à presidência do Conselho Federal e consigo traz toda a bagagem do movimento OAB+, porque as grandes modificações legislativas que fizeram e ainda fazem a diferença na vida da advocacia vêm desse grupo, movimento OAB+, entre elas várias conquistas, né? A questão dos prazos em dias úteis, da questão das férias em 30 dias, reconhecida pelo CPC, a questão da vedação da compensação da verba honorária, a conquista que toca o bolso de todos os advogados, que é o simples, né? A redução, o advogado ganha aquilo que ele recebe, então ele paga dentro de uma proporcionalidade. Nós criamos também a criminalização das ofensas às prerrogativas, né? Porque a história desse Brasil demonstrou que as corregedorias das instituições não resolviam os problemas quando suas autoridades agiam com abuso de poder. Então foi preciso, infelizmente, ter uma lei que pudesse criminalizar isso. Então, o movimento OAB+, eu sempre tenho dito isso ao presidente Leonardo Lamaque, ao nosso sempre presidente Marcelo Bertolucci e a todos aqueles que nos acompanham nesses anos todos, que o movimento OAB+, ele não está representado por um nome, ele está representado por uma causa. E essa causa é representar bem a advocacia, buscar todos os ditames necessários para que ela possa exercer o seu mistério com maior, digamos assim, força possível na representação da cidadania e também trabalhando com as questões sociais por uma causa que é nobre e que a OAB do Rio Grande do Sul consegue, diferente de algumas outras seccionais do país, distanciar, digamos assim, a política partidária, né, dentro da discussão da OAB. As pessoas podem ter seus partidos políticos, mas quando entram no prédio da OAB, os conselheiros e diretores, para fazer um grande debate, isso fica lá fora, e o debate principal é o nosso tema da advocacia e da cidadania. Então, esses meus 6 anos foi dar sequência a essa causa. Fizemos muitas coisas e fomos atravessados por uma pandemia. E isso realmente foi algo inédito.
para qualquer gestor de instituição, mas aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, nós tivemos uma realidade, e o presidente Lamaque acompanhou muito bem isso, porque ele também estava cuidando, presidente Leonardo Lamaque, eleito agora, a questão dos dativos, que era uma bandeira antiga da OAB, ele coordenou completamente, desde a criação da legislação estadual até a aplicação disso, que hoje já atinge mais de quase 2.000 advogados dativos recebendo, é que a pandemia desnudou algo que nós não tínhamos a noção. Nós sabíamos que nós tínhamos um judiciário gaúcho fragilizado, né, em virtude de ausência de funcionários no interior do estado, juízes faltando nas comarcas, tivemos uma greve que antecedeu tudo isto, a pandemia, no final de 2019, mas quando chega uma resolução do CNJ, no dia de 20 de março de 2020, que pega todo o Brasil, esse CNJ diz o seguinte: fecha os fóruns, né? Suspende os prazos eletrônicos e físicos. A pandemia está aí, nós não temos muitas informações, o foro circula muitas pessoas, então a gente não tem como mantê-los abertos. Assusta mais quando vem a resolução no dia 4 de maio de 2020 do CNJ dizendo o seguinte: os processos de natureza eletrônica podem voltar os prazos a contar, mas os processos físicos permanecem suspensos os prazos e os fóruns fechados. O Rio Grande do Sul tem 3 justiças, do trabalho praticamente 100% eletrônico, federal 100% eletrônico, e aí vem a grande surpresa, mais de 3 milhões de processos físicos no Tribunal de Justiça, ou seja, 20% mais ou menos só eletrônico e 80% físico. Com a vedação do CNJ, o servidor não podia entrar no fórum. Entrando no fórum, não movimentava o processo físico. E nós não tínhamos também, a pandemia denunciou isso, que o tribunal não tinha uma política de gestão para digitalizar esses processos, não tinha praticado isso. A pandemia se fez necessário. E diga-se passagem, o presidente Leonardo sabe disso, no dia 11 de abril de 2018, foi a OAB do Estado do Rio Grande do Sul que conseguiu o EPROC para a Justiça Estadual, numa grande audiência pública, denunciando as falhas do sistema ETEMES, e aí foi concedido pelo presidente Thompson Flores, gratuitamente, ao Tribunal de Justiça. Só que o Tribunal de Justiça ficou 2 anos, praticamente, para implantar o EPROC, não implantou, e o sistema TEMES continuou paralelamente ao EPROC, e quando teve o ataque hacker, a gente viu quem foi atacado, foi o sistema TEMES, por uma fragilidade. Então a justiça ficou fechada, os processos físicos... Hoje rodam os 2 sistemas, doutor Ricardo? Estão rodando os 2. Os 2, infelizmente, ainda os 2, mas a ideia agora é que fique só no EPROC, mas não sabemos a quando vai migrar tudo, porque o sistema ETEMES, ele é o que regula todos os prazos, notificações, intimações. E quando ele teve o ataque hacker, quando nós conseguimos, depois de 3 insistências no CNJ, porque era uma matéria de natureza federal, nós tínhamos que se derrubar, porque o tribunal sempre se escondia atrás dessa resolução do CNJ. Nós não podemos abrir o fórum, porque o CNJ assim está determinando. Então nós temos que dizer que aqui é um caso excepcional, pedimos autonomia para o tribunal, para o presidente do tribunal, foi dado pelo CNJ, e aí os fóruns começaram a abrir. Eu tenho uma foto, Leonardo, que eu recebi no mês de setembro, primeiro dia que o foro abre, em setembro, desde 20 de março de 2020, que é uma determinação do CNJ a pedido da OAB. E aí a gente vê filas homéricas, escritórios entregando processos físicos. Então nós tivemos uma crise dobrada na advocacia. Dramática, e nós convocamos a sociedade, porque a vida da sociedade parou também. Exatamente, na advocacia e, por consequência, na vida das pessoas, né? Muito triste isso, porque nós tivemos uma crise, nós tivemos um grupo de ações que também o presidente Leonardo participou para liberações de alvarás de emergência, conseguimos liberar algum valor expressivo de precatórios e alvarás, dado as questões urgentes, mas ficou longe, talvez, daquilo que o tribunal, por anos, deveria ter feito através de gestões, se dedicado a essa questão da digitalização dos processos, como Santa Catarina e Paraná, por exemplo. Os colegas de Santa Catarina e Paraná não vivenciaram essa crise, porque lá é 100% eletrônico. Certo. E lá só se discutia como é que eram as formas das audiências virtuais, mas não se discutia digitalização, não se discutia processo físico, e, consequentemente, a vida andou. Então, essa talvez foi o maior desafio que nós tivemos. Estivemos só, né?
Impressionante como as instituições não quiseram estar junto conosco, fora a Federação, né, Leonardo, na questão do CNJ, porque entendi que o Tribunal de Justiça tinha suas coisas, mas, enfim, a OAB, de alguma forma, ela não vivenciou isso. E, consequentemente, tratou de fazer esse trabalho e representar dignamente a advocacia numa luta praticamente uma cruzada, né? Uma cruzada. Eu acompanhei. E num risco de exposição pública, porque qualquer coisa que se dissesse naquele período poderia parecer uma insensibilidade, coisa que não era evidentemente o caso, né? A OAB sempre teve muita responsabilidade ao tratar do tema da pandemia. Doutor Leonardo, queria lhe ouvir uma avaliação sobre a eleição, esse resultado eleitoral expressivo, essa carga, inclusive, político-emocional, né, de suceder o grupo, de suceder um irmão, né, que é um dos maiores nomes da advocacia brasileira, da OAB, e o que esperar aí da sua gestão no próximo período? Perfeito, Kleber. Primeiro, dizer que tu fizesse aquela referência de que tu tens a formação no direito como advogado e como jornalista. Então, dobra a nossa responsabilidade de conversar com alguém que tem duas profissões absolutamente indispensáveis para a manutenção do Estado democrático de direito e da democracia, que é o jornalismo e que são os advogados. Mas, sem dúvida nenhuma, o presidente Breyer retratou com muita propriedade esse momento mais delicado que todos nós vivemos, e eu tenho usado a expressão, o ano mais difícil da vida dos gaúchos, do Brasil e do mundo. E o presidente Ricardo Breyer liderou a OAB um momento muito delicado, com muita firmeza, mas com muito equilíbrio. E era um momento que exigia muito equilíbrio e muita firmeza em determinados momentos. Veja que, e quem está nos acompanhando, se falava muito no setor de eventos, que foi o primeiro a fechar e o último a reabrir. Mas a advocacia, especialmente aquela advocacia do Estado do Rio Grande do Sul, que trabalhava com a Justiça Estadual, teve uma situação idêntica ou até pior do que a do setor de eventos, porque ficou absolutamente impedida de exercer a sua atividade profissional. E não fosse a ação firme e equilibrada da OAB, liderada pelo presidente Breyer, nós poderíamos ter tido mais dificuldades ainda, porque foi por meio da Ordem dos Advogados do Brasil, do presidente Ricardo Breyer, que nós conseguimos, pelo diálogo e também a partir dos pedidos de providência, quando não se teve mais avanço em determinados pontos, a partir da ação ajuizada no CNJ. Então, realmente, isso impôs uma crise muito severa e sem precedentes à advocacia gaúcha. E aí, neste contexto, fiz essa rápida digressão, porque neste contexto, eu penso que a votação que nós tivemos, Kleber, ela é muito expressiva. 70% dos votos, num momento de pós-pandemia, a advocacia vivendo uma crise, como afirmei, sem precedentes, numa votação online, ou seja, a primeira vez que a OAB do Rio Grande do Sul adota o voto online, um verdadeiro sucesso. Eu também cunhei a expressão que esta eleição teve a cara da OAB do Rio Grande do Sul. Uma eleição inclusiva. Nós não deixamos nenhum colega de lado. Adotamos o voto online, possibilitando aos colegas que quisessem exercer o direito de voto da sua casa, do seu escritório, de onde estivessem, colegas que estavam realizando audiências fora do estado puderam exercer o voto, e colegas que estavam fora do país exerceram o direito de voto. E também deixamos aqueles colegas que, por alguma razão, ou de dificuldade de exercer o voto online, ou por uma mera preferência de se deslocar até a sede da subseção ou nos locais de votação de Porto Alegre, também puderam exercer o direito de voto. Portanto, foi uma eleição absolutamente inclusiva. Eu e o presidente Breyer tivemos todo o dia na frente da OAB Cubo e da ADVB, e recebemos diversos colegas que optaram por ir exercer o direito de voto
presencial. Mas tenho absoluta certeza que foi a eleição com mais sucesso em todo o Brasil, seja pelo número de votantes, nenhum tipo de problema, uma eleição transparente, clara, objetiva. Portanto, quero aqui fazer um reconhecimento público ao presidente Ricardo Breyer e ao doutor André Sontag, que foram as duas pessoas, claro, juntamente com toda a diretoria, os colaboradores, os funcionários da OAB, que se envolveram de corpo e alma nessa eleição, mas foi, de fato, um grande sucesso. E chegar a 70% dos votos válidos neste contexto é realmente uma votação muito expressiva, que nos dá muita legitimidade para continuar e nos impõe muita responsabilidade. E, para mim, ainda mais responsabilidade. Primeiro, porque tenho a obrigação de dar continuidade ao trabalho de dois grandes líderes da advocacia gaúcha, meus irmãos de ordem, Marcelo Bertolucci e Ricardo Breyer. E ainda tenho a responsabilidade de também, uma década depois da saída do Cláudio Lamáquia, meu irmão de sangue, da presidência da OAB do Rio Grande do Sul, assumir... Diferença de idade vocês têm, doutor Leonardo? Nós temos 14 anos de diferença. E eu assumo a ordem, fui eleito e assumo a ordem casualmente uma década depois, com a mesma idade que o Cláudio tinha quando assumiu em 2007. Ele tinha 46 anos e eu tenho hoje 46 anos. Então, não há dúvida da grande responsabilidade, mas eu recebi com muita alegria. Não há honra maior para um advogado que poder chegar à presidência da OAB e representar os seus colegas e representar mais do que isso, representar também, ser o representante da sociedade civil, porque a OAB é muito mais do que um conselho profissional. A própria Constituição Federal e a Lei 8.906 atribuem à ordem esta obrigação, esta missão de ser a defensora do Estado Democrático de Direito e, portanto, a voz da sociedade civil. Então, nós temos imensos desafios pela frente. O presidente Breyer também retratou bem. Tenho dito, Kleber, o grupo OAB+, que nós representamos, ele revolucionou não só a advocacia gaúcha, nós revolucionamos a advocacia nacional, a partir destas conquistas que o presidente Ricardo Breyer citou e dezenas de outras conquistas obtidas nas gestões Marcelo Bertolucci e agora nessas duas exitosas gestões do presidente Breyer, que fez muitas entregas importantes para a advocacia gaúcha e brasileira. Também preciso destacar esse tema que o presidente Ricardo fala do EPROC. O EPROC foi uma conquista da OAB do Rio Grande do Sul e eu me lembro claramente em 2007, quando eu estava, por casualidade, dentro do gabinete da presidência com meu irmão, Cláudio Lamáquia, quando entrou o presidente, então presidente do Tribunal Regional Federal, desembargador Wilson Darós, pedindo que a OAB e o TRF, a quatro mãos, produzissem, elaborassem e criassem um sistema de processo eletrônico. Não há dúvida que é o melhor do Brasil, o EPROC. E aí, olhem como esse tema do EPROC mostra essa obra coletiva que o presidente Breyer falava. O EPROC nasce na presidência de Cláudio Lamáquia, juntamente com o TRF, com o presidente Darós, e é o presidente Ricardo Breyer, a partir da sua liderança e desta audiência pública, que consegue sensibilizar o Poder Judiciário Estadual do Rio Grande do Sul a implantar o EPROC. E quero dizer, se não fosse o EPROC ter sido implantado, nós teríamos tido, a partir dos ataques hackers, um colapso total do Poder Judiciário Estadual. Completo. Agora, isso que tu traz, doutor Leonardo, até é um exemplo que acho que a OAB está dando para o Rio Grande do Sul sobre a cultura da continuidade, né? Esse Estado sempre muito avesso às continuidades, que é diferente de continuismo, né? Mas vocês estão tu acabaste de relatar aí a importância do acúmulo, eventualmente. E os acúmulos, que nem sempre são perfeitos, mas eles vão se acumulando, né? Acumulando, ou seja, aprimorando, evoluindo. Um exemplo também que a OAB dá. Gente, o tempo quase já se foi, a gente tem um pouquinho mais de 5 minutos, eu queria encaixar duas perguntinhas mais rápidas para vocês.
Primeiro, esse ponto um pouco, doutor Breyer, queria ouvir os dois, sobre o relacionamento institucional. Fui chefe da Casa Civil, lidei com o senhor, fui testemunha do outro lado do balcão, do jeito com o qual a OAB passou a se portar com os entes sociais, né? Nesse período de polarização, vocês conseguiram encontrar um ponto de equilíbrio, respeitando as posições e tendo um posicionamento institucional. Nem sempre isso é tão simples, né? Na verdade, cada poder teve seu problema também, tiveram suas limitações com a pandemia. Mas a gente, desde 2007, aprendeu muito com o presidente Cláudio Lamarck, de que o bom diálogo, muitas vezes, pode avançar e evitar conflitos desnecessários. E foi assim que nós trabalhamos, né, com todos os segmentos. Com o judiciário, a gente sempre foi muito transparente, Kleber. No dia que, pela terceira vez, eu impetrei um pedido de providência CNJ, eu liguei ao presidente Voltaire, e presidente Voltaire, a situação já não permite mais que o senhor resolva pelo tribunal, em virtude das questões institucionais e políticas, estou entrando no CNJ. Então, a gente nunca fez absolutamente nada às escuras, sempre na luz do dia, como fala o presidente Cláudio Lamarck, e por isso que nós temos essa respeitabilidade. E por isso que a OAB apoiou, por exemplo, o plano de carreira dos servidores do judiciário, porque entende que isso é um avanço para o judiciário e pode ter contratações com pessoas qualificadas para trabalhar no processo eletrônico. Então, esse é talvez a maior herança do Grupo OAB+, né? Que é o diálogo, a firmeza quando for necessário, mas, acima de tudo, o respeito institucional. Ser presidente de uma instituição não é uma aventura, Kleber. Há muitas pessoas que dependem de nós, e por isso que nós temos que ter a responsabilidade sempre de fazer o melhor. Eu sempre digo, a OAB tem limites, né? Muito na pandemia a gente viu, a OAB não vai fazer isso, a OAB não vai... Não, mas a OAB também tem os seus limites, e a gente trabalha arduamente. Milagre ainda não praticamos. Ainda não, mas pelo menos assim, o que não há limite é para o trabalho. E dizer assim, para encerrar minha participação, Kleber, que hoje a OAB também aproveitou muito a pandemia, e hoje todos os serviços da OAB estão virtualizados. O advogado, ele baixa um aplicativo, né, no seu celular, no iOS, né, ou no telefone Samsung, eu não sei, o Android, né, e ele, na palma da sua mão, ele consegue fazer todos os serviços, pedir de inscrição, pedido de transferência de endereço, pedido de modificação de sociedade, auxílio a prerrogativas, que nós temos 24 horas, né, auxílios prerrogativas da advocacia, enfim, matriculações na ESA também, na Escola Superior de Advocacia, a Caixa já está entrando também com o seu aplicativo, então também nós nos modernizamos, isso também tudo do doutor André Sontak. E desejar aqui de público, Kleber, ao nosso futuro presidente, Leonardo Lamarck, que eu tenho a maior confiança possível na sua capacidade de liderança. Ao longo dos anos, foi um homem de ordem que trabalhou no silêncio, nunca buscou as luzes, mesmo que seu irmão, sendo presidente estadual e depois presidente nacional, sempre esteve junto conosco em momentos duros, difíceis de decisão, sem buscar as luzes. E ele é o homem da causa da advocacia. Então, a advocacia pode ficar tranquila que o movimento OAB+, está muito bem representado pela experiência, por tudo que ele adquiriu ao longo desses anos, e hoje é um homem preparado para fazer aquilo que toda advocacia espera pós-pandemia, que é o restabelecimento do trabalho pelo Poder Judiciário e, acima de tudo, buscar novas conquistas para que a gente possa seguir na causa incondicional de dias melhores para a advocacia e sociedade. Verdade, doutor. Muito obrigado, viu, Cléber? Eu é que agradeço. Doutor Leonardo, nessa sua mensagem final aí, eu queria lhe ouvir também, além da mensagem final, em 2 minutinhos, uma palavra sobre a nova gestão do TJ, né? Vai ter a doutora Iris Helena Medeiros Nogueira como nova presidente do Tribunal de Justiça. Bem, Kleber, muito obrigado mais uma vez pelo convite também. Um prazer, uma alegria imensa estar contigo. Primeiro, parabenizar a desembargadora Iris, uma magistrada experiente, equilibrada, pessoa do diálogo, primeira mulher a presidir o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, então tem um marco importantíssimo histórico também. Desejo à desembargadora Iris uma exitosa gestão, tenho absoluta certeza que nós, a partir da sua experiência, da sua liderança e da sua competência, nós conseguiremos construir soluções conjuntas
para o Poder Judiciário e para a advocacia, porque nós somos todos operadores do direito, não há entre magistrados e advogados qualquer espécie de hierarquia e todos nós buscamos o perfeito funcionamento do sistema de justiça. Então, eu tenho absoluta convicção que teremos uma relação muito profícua com a desembargadora Iris e com toda a administração do TJ eleita, o desembargador Alberto Delgado também, um grande magistrado, o desembargador Giovanni Conte, o desembargador Antônio Vinícius e a desembargadora Lisete Sebem, que é oriunda do 5º Constitucional da Advocacia para a honra da OAB. Quero também reforçar esse compromisso público que o presidente Breyer afirmou, a nossa relação interinstitucional, seja com que entidade ou poder for, será pautada sempre pelo diálogo exaustivo, nós iremos sempre à exaustão, dialogando, fazendo política à luz do dia, com clareza, com lealdade, com altivez, buscando a melhor representação para a classe dos advogados e para os temas da sociedade civil que também teremos que tratar. Quero também assumir aqui um compromisso público, acho importante, de dar continuidade a esta forma de ação da OAB do Rio Grande do Sul desde janeiro de 2007. Uma OAB apartidária que não se movimenta por paixões ideológicas, que tem como norte e como farol a Constituição Federal. Uma OAB plural. É isso que o nosso grupo representa. Nós não temos lado e não representamos nenhum lado e nenhum viés ideológico exclusivo, porque a advocacia não tem um lado e um viés ideológico exclusivo. A advocacia tem diversas visões ideológicas, a advocacia tem diversos ramos de ação, criminal, trabalhista, civil, empresarial, ambiental, enfim, são dezenas de ramos que a advocacia tem e assim tem que ser a OAB, absolutamente plural, representando a todos. E por derradeiro, Kleber, então, deixando uma mensagem final, acho importante que representa muito disso que tu dizia, do exemplo, realmente, que o nosso grupo, o Grupo OAB+, e a OAB do Rio Grande do Sul, dão não só para o Rio Grande, mas para o Brasil. Todos os nossos compromissos assumidos desde janeiro de 2007 foram cumpridos. Eu disse todos os compromissos. Num momento onde a política é questionada e alguns políticos prometem e não cumprem, nós damos, sim, um exemplo de trabalho sério, ético, transparente e fundamental, cumprindo tudo aquilo que nos comprometemos com a advocacia. Então, eu acho que este é o segredo, se nós podemos dizer assim, deste grupo e desta continuidade de trabalho que temos na OAB do Rio Grande do Sul desde 2007. Verdade, ética, transparência e muito trabalho realizado e conquistas para a advocacia e para a sociedade rio-grandense. É isso aí, a advocacia precisa ser respeitada. Até a digitalização de algumas audiências aí tem revelado alguns impropérios e alguns ataques, né? Tem flagrado algumas ofensas do aparelho, eventualmente, e de algumas outras instituições ou pessoas, né? Não das instituições propriamente, ao exercício da advocacia, e está escandalizando um assunto que quem tinha um pouco de atividade forense percebia, e agora isso está ficando um pouco mais claro e provavelmente vai gerar uma autocrítica necessária aí para quem às vezes olha a atividade com um pouco sem a grandeza que ela merece. Doutor Ricardo Breyer, parabéns pela sua gestão. Eu tenho certeza que a sociedade gaúcha vai continuar contando com a sua contribuição, seja na advocacia e em outras atividades aí sociais e institucionais. Doutor Leonardo Lamaque, um abraço para o senhor, sucesso, um abraço para o doutor Cláudio também. O Rio Grande conta muito com vocês nessa jornada. Um bom final de semana aí para os amigos. Muito obrigado, um grande abraço, Kleber, a ti, a todos os ouvintes e os colegas advogados e quem nos acompanha. Muito obrigado. Abraço, doutor Ricardo, também. Obrigado, Kleber.
Muito obrigado, Kleber, obrigado pela oportunidade de poder também aqui, de uma certa forma, prestar contas e dizer que desejo a todos, né, essa passagem de um 2022 alvissareiro e esperançoso. É assim que a gente espera, um ano bem difícil, porque nós vamos ter que enfrentar a polarização nas eleições, e aí a OAB vai ter o papel de mediar com maior claridade possível a imparcialidade nesse tema, com as campanhas como Vote Consciente, que geraram um grande sucesso, e a gente vai estar junto, ajudando a cidadania a escolher o melhor representante nosso. Deus nos abençoe. O programa é produzido pelos jornalistas Lucas Braz e João Vargas, sob a coordenação da Critério, resultado em opinião pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana.